Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio de Saúde em Primeiro Lugar. Como é habitual, temos connosco o nosso comentador residente, o médico Dr. Joaquim Couto. Bom dia, doutor. Bom dia aos ouvintes. Hoje o nosso tema é stress e ansiedade. Stress e ansiedade são duas palavras muito ouvidas hoje em dia. Grande parte da população é diagnosticada com estas patologias. Mas afinal, qual é a diferença entre stress e ansiedade? Bem, deixe-me fazer, antes de entrarmos nesse tema, e é um tema complexo e, portanto de interesse, muito interesse nos dias de hoje, mas fazer uma consideração prévia. Aquilo que eu venho falando aqui em saúde e hoje também neste programa é uma visão alargada das questões da saúde, portanto não estou a abordá-las especificamente uma questão mental ou uma questão psicológica ou uma questão psíquica, estou a abordá-la de um modo geral, tendo em conta que o ser humano é constituído de mente, de físico, inserido no seu meio familiar, profissional e todos os outros, digamos, outras características que nos envolvem, digamos assim. Portanto, é preciso que os ouvintes tenham isso em consideração, por um lado, e por outro lado, que não pensem das minhas palavras, que estão aqui soluções tiradas da algibeira para todos os problemas, quer dos que já falei no passado, que é deste do stress e da ansiedade, que é muito complexo e que poderá levar algumas pessoas a pensar na automedicação ou na autossolução. É preciso quase sempre o aconselhamento de um médico ou de uma pessoa ligada às ciências da saúde para ajudar, possivelmente, no controle ou até na cura destas situações. Ponto 1. Ponto 2. O stress e a ansiedade, embora muitas vezes se confundam uma coisa com outra, mas no fundo a ansiedade é como que uma reação ao stress. Ou seja, se eu sou confrontado com um acidente, por exemplo, a seguir fico ansioso. Se eu tenho um problema financeiro, portanto, que estressante, a seguir fico ansioso. Não é bem assim, mas para se facilitar um pouco a linguagem, eu diria que o stress e a ansiedade são duas reações orgânicas do nosso organismo, multifatoriais, portanto há múltiplos fatores, já falaremos disso, múltiplos fatores que intervêm nessa definição ou nessa situação e mesmo no passado, portanto, isso já existia, mas não se dava tanta importância como se dá hoje. É curioso que o stress e a ansiedade, e já o disse aqui também, são dois poderosíssimos inflamatórios de longa duração que provocam um conjunto vasto de doenças. Um estudo da Universidade de Stanford, de 1998, diz mesmo, do investigador, o nome dele é Lipton, que fez esta investigação em 1998, concluiu que cerca de 95% de todas as doenças têm de uma maneira ou de outra envolvidas a ansiedade e a depressão. Hoje, nos nossos dias, fala-se muito disso. O consumo de ansiolíticos e o consumo de substâncias na tentativa de curar ou de amenizar estas situações aumentou drasticamente, também para termos uma ideia, entre 2010 e 2013, por aí, o consumo destas substâncias em Portugal aumentou 240%. Portanto, Portugal é um dos países da Europa que mais consome psicotrópicos, ansiolíticos. Aliás, vemos pessoas muito novas já a serem medicadas com esse tipo de medicamentos. Ou seja, o stress e a ansiedade, e também agora já falando disso, porque não é fácil entender como é que o stress e a ansiedade provoca interiormente inflamação. O que é que acontece? Acontece é que o stress e a ansiedade desencadeiam um conjunto de fenómenos físicos, até psíquicos ou psicológicos e químicos no nosso organismo, e são essas substâncias químicas que depois vão intervir nas mais variadas situações em vários órgãos e que depois podem provocar doença nesses órgãos. E nós
temos um mecanismo, além as pessoas conhecem, sabem, ouvem falar do sistema nervoso central, ouvem falar no corpo humano, conhecem uma série de órgãos, mas há dois sistemas que são muito importantes nesta matéria, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Para simplificar um pouco esta linguagem, que é uma linguagem muito hermética e até técnica, o sistema simpático é como que o acelerador de um conjunto de reações biológicas do nosso organismo, psicológicas, nervosas, intelectuais, um conjunto muito vasto. E o sistema parasimpático é, por assim dizer, o frenador, é o travão. Ou seja, se eu tenho uma reação imediata e tenho uma produção de adrenalina pelo sistema simpático, passado um bocado o parasimpático vai atuar e eu vou deixar de transpirar das mãos. Ou seja, eu através do simpático leva-me à transpiração das mãos, que é uma reação adrenérgica, mas o parasimpático atua e quando eu acalmar, quando eu ficar mais calmo, o stress passar de momentâneo, pronto, o suor desaparece. Ou seja, há sempre um mecanismo no nosso organismo, neste caso, o simpático atua, acelera, o parasimpático frena, diminui. Por exemplo, falámos há pouco desses medicamentos e cada vez mais as pessoas só então receitam esses medicamentos que acabam por provocar essas dependências e depois a pessoa tem que tomar aquilo quase a vida toda. Há alguma alternativa a essa medicação? Pois, primeiro talvez valha a pena primeiro falar do que é que leva ao stress e à ansiedade. E o stress e a ansiedade, todos nós, os seres humanos, temos stress e ansiedade. A questão está em se nós deixarmos que o stress e a ansiedade se transformem em crónicos, numa situação incontrolável, em que provoca depois um conjunto de situações e de doença que eu há bocado falei. E o que é que, portanto, ou seja, o que é que provoca o stress? O stress, tudo provoca stress. O dia a dia. A nossa vida particular, a nossa vida familiar, os filhos, o trabalho, o ter dinheiro, não ter dinheiro, o ter uma discussão ou não ter uma discussão, enfim, toda a nossa vida, digamos assim, de relação. E nós vivemos numa vida social e vivemos em sociedade. E, portanto, tudo que nos rodeia e as nossas interações diárias, as nossas, digamos assim, os nossos afazeres de qualquer natureza, ao longo do dia, das semanas, dos anos, tudo isso pode provocar stress, pode provocar ansiedade. A questão é como é que eu, instalado ou detectando o stress e a ansiedade, como é que eu combato, como é que eu evito até, e como é que eu tenho uma vida saudável, não permitindo que o stress crónico e a ansiedade se instalem, provocando doença mais tarde. Há bocadinho não expliquei o problema da inflamação do stress e a ansiedade. Já que disse também numa altura que o stress e a ansiedade, como fatores de risco para a saúde, são piores ou são maiores do que o próprio tabaco. E nós sabemos, pelos estudos que existem, que o tabaco provoca cancro, doença. Mas há muitos outros produtos que nós lidamos todos os dias que também provocam doença e provocam morte e ninguém diz nada porque está aceito coletivamente pela sociedade e deixamos correr. Mas como é que essa inflamação se desenvolve? Essa inflamação desenvolve-se ao nível de todos os nossos sistemas orgânicos, seja nos rins, seja no fígado, seja nas artérias, nos pulmões, nas grandes veias, enfim, no cérebro. Porquê? Porque o stress e a ansiedade, desencadeando a produção de um conjunto de compostos químicos que depois circulam no organismo, acabam por provocar mais tarde, muito mais tarde, através da inflamação, e a inflamação é um fenómeno natural do nosso organismo para combater qualquer coisa, mas como isto está descontrolado, acaba por influenciar doença cardiovascular, pulmonar, doença mental, diabetes tipo 2, enfim, por aí adiante, ou seja, um conjunto vasto de doenças crónicas. Não é fácil para a população em geral e para quem não é médico perceber que uma inflamação aguda toda a gente entende, faz um inchaço, faz ali fisicamente é visível, uma inflamação crónica que cursa durante dezenas de anos, não se vê, não se sente e, portanto, as pessoas não têm a tendência de a combater porque não a sentem e não a veem. Ora, é necessário também aumentar a literacia geral em saúde, porque muitas destas situações que eu já falei no passado e desta que estamos a falar hoje, stress e ansiedade, se forem melhor entendidas, melhor conhecidas pela população, o que é
de que resultam. Como é que eu posso aliviar estes sintomas? Provavelmente muita gente resolverá pessoalmente o seu stress e a sua ansiedade sem recorrer ao médico ou sem recorrer, digamos, depois a produtos químicos para aliviar esses sintomas. E quais são os sinais que se vê numa pessoa que está a sofrer de stress ou Olha, ansiedade? uma pessoa que tem stress, olha, uma pessoa que tem stress pode ter palpitações, pode ter contraturas musculares, dor no peito, dores de cabeça, dormir mal ou acordar durante a noite, suores inexplicáveis, enfim, há aqui um conjunto vasto de sintomas que nos põem na pista de uma pessoa estressada e ansiosa. Mas há outros fatores, digamos assim, que intervêm nesta situação, mais globais e, portanto, fatores que são concomitantes ou que são determinantes para que a pessoa tenha stress e ansiedade. É o estilo de vida, é o equilíbrio emocional, é a vida familiar, como dizia, a família familiar, profissional e de relação com os amigos ou com as pessoas conhecidas. Tudo o que nos envolve, quer seja sob estes pontos de vista, quer até sob o ponto de vista alimentar, já lá vamos, porque isso é muito importante no stress e ansiedade, ter em conta o sistema alimentar e o estilo de vida, que é uma questão, por exemplo, que normalmente as pessoas não sentem essa necessidade, não percebem que é assim. E muitas vezes refugiam-se daquilo que é mais fácil, que é tomar um ansiolítico, tomar um psicótropo, tomar um medicamento para dormir, tomar portanto, um conjunto de substâncias químicas que resolvem momentaneamente, porventura, até a situação, mas que a médio e longo prazo não resolvem nada, porque deixam de tomar aquilo. E depois provocam também a tal dependência que acaba por prejudicar. Sim, provoca também a adição. Portanto, hoje no stress e ansiedade e das substâncias químicas que as pessoas tomam, pode provocar essa habituação e essa síndrome de abstinência quando não tem, do mesmo modo que um alcoólico ou do mesmo modo que uma pessoa que fuma ou que come açúcar. Porque as pessoas não têm ideia que o açúcar provoca uma adição idêntica à do álcool, do tabaco ou da droga. Pois. E a pessoa fica viciada no açúcar. Sim, às vezes quando está nervoso tem que comer algo doce para passar. Ora, aí está, uma situação em que no diz-se, digamos assim, ou na mesa de café, mas tem um fundo de verdade, porque de facto a pessoa está ansiosa e estressada porque tem uma dependência do açúcar, por exemplo. Obviamente, se comer açúcar fica calma e serena. Pronto. Se calhar até é mais saudável do que tomar medicamentos. Pois, mas o açúcar também tem as suas consequências. Não é? Qual é que é a melhor forma então de prevenirmos estes estados? Não é? Hoje em dia quase toda a gente anda sempre estressada, com os horários, com tudo. Como é que nós podemos prevenir? Por exemplo, o desporto é um bom escape para ter uma vida mais saudável e a mente sã? Não acabei falei apenas de alguns fenómenos físicos, resultados do stress e da ansiedade, mas do ponto de vista mental e psicológico, cria irritabilidade, falta de concentração, dificuldade de relacionamento, e portanto muitas vezes a pessoa estressada e ansiosa acaba por se isolar, digamos assim, e cria no fundo um mundo de relação muito solitário. Portanto, não desabafa com os familiares ou com os amigos, as pessoas mais próximas. É uma situação em cascata até muitas vezes ao isolamento, e pronto, fica isolado. Isso acontece muito nas pessoas idosas, por exemplo, que estão em lares ou que estão na casa das famílias, mas depois, repara, os familiares vão trabalhar, as crianças vão para a escola e o idoso fica só. Portanto, e muitas vezes essa solidão já por si já não é boa, e se for, digamos assim, aumentada com um processo de stress e de ansiedade, ainda é pior, e portanto pode levar inclusivamente à depressão. Pois. E muitas vezes até ao suicídio. Mas vamos lá então à questão. Há muitas maneiras de fugir deste, digamos assim, de curar ou até de evitar o stress e a ansiedade. Como? Desde logo o exercício físico. O exercício físico que nos faz ter uma performance física e ter um corpo mais ou menos equilibrado, em que o sistema musculoesquelético funciona bem, e portanto, como são
durante a atividade física são consumidas um conjunto de substâncias e ativados um conjunto de mecanismos bioquímicos, desde o nosso cérebro até à parte muscular e física, isso permite um alívio do stress e da ansiedade. Mas há outras técnicas para aliviar também o stress e a ansiedade. Por exemplo, uma alimentação correta e ter um sistema hormonal correto. Por exemplo, os estudos demonstram que pessoas com baixos níveis, por exemplo, de testosterona, eu vou dizer nomes químicos muito complicados, mas não, o que interessa é o nome. As pessoas, por exemplo, com baixo nível de testosterona, ou de pregnenolona, ou da epiandrosterona, por exemplo, as pessoas que têm um baixo nível desse sistema hormonal têm uma tendência muito maior para estarem estressados e para serem ansiosos. Ter uma alimentação correta, as pessoas não têm essa noção. Portanto, ter uma alimentação correta com todos os aportes necessários para os mecanismos bioquímicos que nós temos no nosso cérebro e no nosso organismo é fundamental também para obviar ou para resolver problemas de stress e de ansiedade. Ora, as pessoas perguntarão, mas o que é que eu devo comer? Qual é a alimentação? A alimentação é aquela que já falei aqui, uma alimentação adequada, tendo em conta que um conjunto vasto de alimentos que nós temos, que nós consumimos todos os dias, face à agricultura intensiva, face às mutações transgénicas, face aos pesticidas, aos antibióticos, enfim, é um conjunto vasto de situações em que a nossa agricultura geral está instalada. Então, sabendo nós, por estudos científicos, que esses alimentos já não têm os mesmos constituintes que tinham biologicamente naturais, então, para ter uma alimentação saudável, além dos alimentos que consumimos e que devem ser escolhidos criteriosamente, não ingerindo tóxicos, é necessário tomar suplementos alimentares. E, portanto, um médico, ou um nutricionista, ou um médico naturista, como são os meus colegas da medicina integrativa e da medicina ortomolecular, ou não convencional, como se quiser chamar, estão habilitados a desenvolver um regime alimentar adequado a cada situação, tendo em conta, digamos assim, a sintomatologia que é, por exemplo, podem ter stress e ansiedade só, mas podem ter outras situações, e portanto, com a alimentação é possível corrigir muitos casos de ansiedade e de stress. Agora, para que as pessoas possam recorrer a esses técnicos é preciso ter, como eu estava a dizer, um pouco de literacia em saúde, nestes mecanismos que não são novos, já se conheciam há 30, 40 anos, e não ir a correr para a automedicação, não ir a correr para um psicólogo ou para um psiquiatra, que muitas vezes, portanto, no desenvolvimento, digamos assim, dos diagnósticos e das terapêuticas, seja em meio hospitalar, seja em meio ambulatório, acabam por receitar um conjunto de psicotrópicos e um conjunto de ansiolíticos que provavelmente a pessoa na realidade não necessitaria se a situação fosse esmiuçada globalmente e não fosse analisada só aquela janela da nossa medicina, da medicina oficial, orgânica, que olha só para aquela janela, mas depois não olha para o todo. Pois cá também existem alguns medicamentos naturais que não provocam essas dependências e que também acabam por ajudar nesses casos. Sim, há muitos. Essa é, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa e estressada que se venha a demonstrar, por exemplo, que tem as hormonas que eu referi há bocado de baixo nível. Fazendo aqui o preço, não podemos esquecer que o nosso nível hormonal, as hormonas todas, à medida que nós envelhecemos, também vão diminuindo e, portanto, é necessário, pelo menos aos 40, 50, 60, 70, 80 anos, verificar os níveis hormonais. Isso é através de umas análises simples ao sangue? É através de uma análise simples ao sangue, é preciso ver os níveis de testosterona livre e ver os níveis de pregnenolona, daqueles nomes complicados que a dizer, mas que do estradiol, enfim, um conjunto de substâncias químicas que são as hormonas, ver qual é o nível, e depois é consultar uma tabela,
está acima, está abaixo, em função da situação clínica e em função da idade, e corrigir. Corrigir como? Este é que está o problema. É que a correção não deve ser feita por substâncias químicas estranhas ao nosso organismo que vão provocar efeitos secundários. Já disse aqui, e tenho dito nas finas palestras que vou fazendo, por exemplo, uma mulher que toma uma pílula durante 10 anos, 15 anos, como a pílula é uma substância química sintética e que não faz parte do nosso genoma, o nosso organismo, o meu genoma, o teu, ou que seja de quem for, eu o meu não, que eu não tomei a pílula. Ainda não inventaram para homens. Das mulheres, vai provocar efeitos secundários. A questão que se coloca é, só um parênteses, a questão que se coloca é, então como é que se faz o controle destas situações? Bem, essa é uma questão para os ginecologistas e para os obstetras ou para outro tipo de atuações, mas há muitos métodos, obviamente, para controlar e regularizar, digamos assim, estas situações. Voltando à questão das hormonas, é o que eu estava a dizer. Esta correção das hormonas numa pessoa estressada ou ansiosa, em que os níveis hormonais estão em baixo, deve ser feita com hormonas bioidênticas. O que são hormonas bioidênticas? São hormonas não sintéticas, são retiradas dos vegetais ou de animais, que estão no planeta, digamos, estão na natureza, e que, portanto, dada a evolução humana de muitos milhões de anos, o nosso genoma não as reconhece como estranhas, reconhece-as como suas, e, portanto, não tem efeitos secundários, ao contrário de uma substância sintética que terá efeitos secundários necessários. Finalizarmos. Que conselhos é que pode dar para que as pessoas tenham uma vida saudável e sem stress? Se eu tivesse a solução, o mundo estaria melhor. Pois eu posso dar alguns conselhos para que as pessoas possam lidar com o stress e a ansiedade. Desde logo ter consciência disso. Ou seja, todos nós temos ansiedade e stress. Todos. Como é que podemos lidar com essas situações? Se eu sei que sou estressado e que reajo repentinamente, então eu tenho que me proteger relativamente a isso. E, portanto, como é que me protejo relativamente a isso? Olha, arranjo formas, por exemplo, se eu sou assim ansioso e impulsivo e até irritável, tenho dificuldade de concentração, posso lançar mão de soluções que podem não resolver, mas podem amenizar. Desde logo ter um equilíbrio emocional, procurar ter um equilíbrio emocional correto. Na família, no trabalho, ter um bom relacionamento social com as pessoas. Ter uma alimentação correta, que tenha os aportes necessários e as substâncias químicas necessárias para que o meu sistema nervoso central funcione bem, nomeadamente o sistema simpático e o parasimpático. Se a alimentação não é suficiente e não tem os nutrientes suficientes, tomar suplementos alimentares. Dormir, é fundamental dormir. Se não dorme, 7 horas por dia, um sono profundo e um sono razoável, o sono a falta de sono é muito perturbador para estas situações do stress e da ansiedade. E procurar ajuda médica se não conseguir controlar o stress e a ansiedade, sabendo de antemão, também tem de saber que inclusivamente muitos tumores, como eu disse há bocado, muitos tumores têm uma participação ativa do stress e da ansiedade. E, portanto, se as pessoas tiverem uma noção geral do que é isto, stress e ansiedade, do modo como podem evitar, das consequências que tem o stress e a ansiedade crónico, porque há pessoas que não ligam nenhum. Portanto, eu sou estressado, eu sou ansioso, mas olha, deixa andar. É o normal. Faz parte da vida, enfim, isto há de sair, isto há de resolver-se. Não é verdade isso. O stress e a ansiedade, como eu digo, provoca inflamação, intervém noutros órgãos e, como tal, é um fator muito importante de doença mais tarde, quando tiver 30, 40, 50 anos, admitindo que a pessoa estressada, neste momento, tem 30 ou 35. Se não resolver o problema do stress e da ansiedade, quando tiver 60 ou 70, vai ter, de certeza, um conjunto vasto de doenças crónicas, que eu já enumerei, não vou agora outra vez enumerar, mas que, obviamente, podem ser evitáveis. E nestas coisas, como em tudo, no bom senso é que está a solução. E também ter em conta que cura-te a ti mesmo, disse eu já várias vezes. Ou seja, todas essas coisas têm influência na pessoa, mas é a própria pessoa consciencializada disso que se
autorregula, que eventualmente se cura, ajudada, obviamente, seja por medicamentos, se for necessário, seja pela alimentação, seja por melhorar o seu relacionamento social, o relacionamento emocional com outras pessoas, na vida familiar, enfim, em tudo. Toda a nossa vida de relação, se não for sensata e se não for normalizada, digamos assim, provoca ansiedade e stress. Ficam aqui os conselhos para quem nos está a ouvir e nós regressamos daqui por 15 dias com mais outros conselhos relacionados com a saúde. Pois, como nota final, eu diria que este é um tema difícil e complexo. Fiz algumas abordagens mais simplistas para se entender, digamos assim, melhor, portanto, porque as pessoas que nos estão a ouvir não são médicos, portanto, são pessoas comuns, pessoas normais, portanto, pessoas que trabalham. Se há alguma dúvida também ficou no ar, também é fácil contactar o programa ou contactar-me a mim para esclarecer se eu não fui suficientemente explícito. Obrigada e bom dia a todos.